Olá pessoal, seja bem-vindo ao Projeto Elabore-se. Vamos continuar aqui o nosso projeto. Estamos aqui em uma série, uma identidade e propósito. Hoje, o assunto de hoje aqui é se nós estamos vivendo, né, uma vida de mentira. Será que nós estamos vivendo uma vida de mentira? Na série passada, né, no episódio passado, nós falamos sobre o fim, né, da mentira que nós contamos para nós mesmos. É um vídeo que já está lá no canal, você pode dar uma olhada nesse vídeo, que é o início da série, onde eu apresento a série para vocês. E hoje vamos falar um pouco então aqui sobre, né, se a nossa vida é de fato uma mentira ou não, porque muitas vezes nós estamos vivendo uma mentira. Primeiramente, então, né, se a sua vida fosse um anúncio, ele seria propaganda enganosa? Será que esse anúncio seria uma propaganda enganosa? É uma reflexão que nós precisamos fazer aqui. Qual que é a mensagem, né, por trás disso? Qual que é a interpretação por trás disso? Muitas vezes nós temos a nossa expressão externa e nós temos a nossa expressão interna, aquilo que está preso dentro de nós, querendo uma expressão. E quando nós não damos, né, voz para essa voz interna, e, né, quando nós não permitimos que essa voz interna ela tenha uma expressão, ela vai se manifestar, né, de outras formas. Muitas vezes vai mudar, né, o nosso humor, muitas vezes vai trazer para nós uma depressão muito grande, né, uma depressão profunda, vai trazer uma angústia, uma tristeza, um sentimento de raiva, muitas vezes de ódio, e muitas vezes tudo isso é algo dentro de nós que está querendo se manifestar. Principalmente quando nós temos dois comportamentos totalmente diferentes. Nós temos o comportamento externo, a expressão externa que ela é de uma forma, e a expressão interna que ela nem acontece, que ela só acontece ali na calada da noite, muitas vezes, quando você está sozinho. Isso é muito importante, então, nós temos essa ciência primeiramente. Eu quero que vocês guardem aqui é isso, que nós temos a expressão externa e a expressão interna. Quando nós falamos aqui do anúncio, da propaganda, né, se a nossa vida fosse uma propaganda, e nós queremos falar aqui se a mensagem que você passa externamente, através dos seus círculos sociais, se o seu comportamento é o mesmo, ou se a sua essência muda. Se você é outra pessoa quando está em certos grupos, por exemplo, se você não se expressa da maneira que você gostaria de estar se expressando. Esse é o X da questão aqui, que nós precisamos cuidar dessa parte da nossa vida para descobrir se a nossa vida é de fato uma mentira ou não. Falei muito para vocês no vídeo anterior e na aula anterior sobre isso, sobre nós podermos fazer um diagnóstico interno para sair de encontro, né, para encontrar internamente ali quais são as nossas forças, quais são as nossas fraquezas, quais são as oportunidades que nós temos na vida, quais são as ameaças que nós temos na vida. Isso só vai acontecer quando nós tiramos um momento para nós, para cuidar de nós mesmos, aproveitar um pouco do silêncio, sair um pouco das redes sociais. Somente quando nós estamos ali no silêncio, sem nenhuma influência externa, nós vamos ter ali o discernimento. Nós vamos saber de fato se as nossas escolhas elas são feitas a partir da nossa essência interior ou se ela é feita ali, muitas vezes, da nossa essência exterior, da nossa expressão exterior, levando em consideração tudo que os outros falam. Nós só vamos encontrar o nosso verdadeiro propósito, o nosso verdadeiro caminho, quando nós olhamos para dentro e descobrimos a nossa essência, descobrimos a nossa identidade e a partir daí nós começamos a expressar isso de alguma forma. Muitas vezes, então, a nossa vida não está do jeito que nós gostaríamos por falta dessa expressão, expressar aquilo que realmente está aqui dentro. E para isso nós precisamos fazer duas coisas principalmente. A primeira dela é definir a nossa identidade. Vou criar uma aula para vocês somente sobre identidade, e onde nós vamos falar sobre a nossa missão, sobre a nossa visão, sobre os nossos valores. Isso é um filtro muito grande que nós temos na nossa vida. Muitas vezes você não se expressa da maneira que você gostaria, porque você não tem acesso à sua identidade, você não se conhece muito bem ainda, não tem acesso à sua identidade, e isso muitas vezes deixa você perdido socialmente, profissionalmente, por exemplo, nos relacionamentos. Nós precisamos então construir a nossa identidade interna para que nós possamos expressar isso da melhor maneira possível. O que nós temos então? Primeiramente, que encontrar a nossa missão. A nossa missão é aquilo que nós vamos focar durante o dia, durante a semana, durante o mês, durante o ano. Será que você tem foco? Será que você tem um objetivo? Por que, né, que você levanta todos os dias? Por que você trabalha? Tem um motivo grande por trás disso? Isso muitas vezes é a sua missão. O porquê que você faz todas essas coisas. Por isso que é importante você ter isso em mente para que você possa recorrer, né, a isso quando você estiver com a energia muito baixa. Muitas vezes você vai fazer alguma coisa, está com a energia muito baixa, está com a motivação muito baixa, e começa a se perguntar, né, o porquê que eu estou fazendo tudo isso? Será que faz sentido? Você vai olhar na sua missão. Muitas vezes você está fazendo isso para dar uma vida melhor para sua família, para sua mãe, né, para os seus pais,
para os seus filhos, para o seu marido ou para a sua esposa. Cada um de nós tem uma missão diferente. Muitas vezes você está fazendo isso para passar para a próxima fase da vida. Muitas vezes você está infeliz com o seu estado atual e você quer passar para uma nova fase, onde você tem uma vida financeira melhor, onde você tem um relacionamento melhor. Ou seja, tudo isso parte da nossa missão. Qual é a nossa missão? Qual é o nosso foco, né, ultimamente? Será que nós temos um foco? Quando nós não temos um foco, nós vamos desperdiçar a nossa energia em coisas pequenas, né, scrollando a rede social, vamos ficar indo muitas vezes em ambientes que não faz muito sentido para nós, mas nós estamos lá porque nós não temos ainda a nossa verdadeira missão, aquela coisa que nos faz levantar todos os dias com entusiasmo, com força, né, com vigor, com fé e correr atrás daquilo que nós queremos realizar. Nós precisamos então ter essas metas, ter esses sonhos, né, para correr atrás, mesmo que seja para você muitas vezes um sonho impossível. É extremamente importante que você tenha esse sonho dentro de você, né? Esse sonho que seria impossível para as outras pessoas. Você vai alimentando isso e você vai percorrendo o caminho. A nossa visão é a mesma coisa, é a nossa visão de mundo. Como é que nós enxergamos o mundo? Será que nós enxergamos o mundo de uma forma pessimista ou de uma forma otimista? Quando nós desenhamos o nosso sonho ali no papel, será que nós estamos julgando que nós vamos conseguir aquilo de fato? Ou nós temos muitas dúvidas? Tudo isso influencia. Então a sua visão de mundo influencia muito e a sua visão de si mesmo também influencia bastante, e também a sua visão, né, do futuro. Qual é a sua visão para o seu futuro? Tem pessoas que já desenham todo o seu cenário futuro, sabem muito bem aquilo que elas querem construir, isso é muito claro para elas, enquanto outras pessoas não sabem o que vai acontecer daqui a um ano, daqui a 6 meses. Nós precisamos então começar a desenhar esses pilares do futuro. Por que que eu falo isso? Porque assim você vai agregando para você as pessoas certas. Quando você tem um objetivo, quando você tem um foco, você quer chegar lá em tal lugar, você vai conseguir. Lembra que eu falei em outro vídeo sobre nós sermos um radar, que nós vamos atrair aquilo que nós estamos vibrando naquele momento, que nós estamos vibrando naquele momento ali de energia, né? Energeticamente falando, nós estamos atraindo sempre alguma coisa para nós. E por isso que nós precisamos deixar muito claro qual é a nossa visão de mundo, qual é a nossa visão de futuro, para onde que nós estamos indo, para que quando as pessoas entrarem na nossa vida, nós já fazermos aquele filtro para ver se aquela pessoa está indo para um lado totalmente diferente do seu, para ver se faz sentido, né, você ter essa pessoa por perto, essas amizades, né, esse emprego, por exemplo, esse empreendimento, esse cliente. É um filtro que você utiliza da vida. Por isso que eu falo que nós precisamos desenhar a nossa missão, que é o nosso combustível para continuar, a nossa visão de futuro, onde nós queremos chegar, e desenhar esse futuro, e também os nossos valores. Os nossos valores é aquilo que nós não largamos mão para chegar lá. Muitas vezes pode ser o respeito, pode ser a verdade. Muitas pessoas largam a mão da verdade para enriquecer, então essa pessoa não tem a verdade como um dos seus valores. Por exemplo, a reciprocidade. Muitas pessoas aceitam se humilhar muito para agradar outras pessoas, para assumir um cargo, por exemplo. Quando essa pessoa faz isso, ela não tem a reciprocidade, ou seja, eu vou entregar para o outro aquilo que ele me entrega. Seria um outro valor, seria um outro filtro da vida. Eu costumo falar que os valores são os filtros da nossa vida. É aquilo que vai filtrar quem vai estar perto de nós, não. Se eu tenho como exemplo o meu valor, né, o respeito como sendo um dos meus valores, automaticamente eu vou atrair pessoas que têm respeito. Pessoas que não têm respeito automaticamente vão ser repelidas, você não vai se conectar com aquela pessoa. Se você tem, por exemplo, a qualidade como um dos seus atributos, como um dos seus valores, você tende, né, a atrair para si pessoas que também pensam da mesma forma. Pessoas que prezam, né, pela qualidade, pelo compromisso. Ou seja, você precisa definir então qual é a sua missão de vida, quais são, né, os seus valores, os filtros que você não larga a mão para chegar lá, e também a sua visão de futuro. Como que você se imagina vivendo daqui a 2 anos, 5 anos, 10 anos, tudo que você deseja construir. Esse seria o primeiro passo. Nós precisamos ter, então, essa identidade primeiramente bem definida. E, em segundo lugar ali, nós precisamos ter muito bem definido também a questão do nosso diagnóstico de vida. Sair em busca das nossas oportunidades, né? Colocar no papel quais são as nossas oportunidades, colocar no papel quais são as nossas ameaças que nós temos na vida, e também quais são os nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos. Mas eu vou fazer uma aula para vocês exclusiva sobre isso, uma aula sobre identidade, sobre missão, visão e valores, e uma aula sobre esse diagnóstico que nós precisamos fazer internamente. Continuando então aqui, pessoal,
Gastamos muita energia tentando parecer o que ainda não somos, enquanto a verdade está escondida nos detalhes do nosso dia. Precisamos então prestar atenção para ver se de fato nós estamos expressando aquilo que nós gostaríamos de estar expressando, né? Onde está a sua atenção real? Não aquela que você diz ter nas redes sociais, mas a que sobra quando não tem ninguém te olhando. Quando não tem ninguém te olhando, não tem ninguém para aplaudir você, quando você não tem plateia, o que você pensa, para onde que os seus pensamentos vão, para onde que a sua atenção vai. Isso é muito importante. Será que ela vai para um projeto auxiliar que eu estou fazendo, um projeto ali secundário, para me dar uma fonte de renda? Será que eu estou investindo em conhecimento? Ou será que eu estou scrollando rede social, estou vendo filmes, séries, sem nenhum objetivo na minha vida? Isso é muito importante. Nós precisamos então ver onde que está a nossa atenção real mesmo. Nós precisamos colocar a nossa atenção, colocar o nosso foco em algo que seja importante para nós, importante para construir o nosso futuro, para materializar, né, o nosso futuro. E se você diz que busca autoconhecimento, mas dedica 3 horas do dia, né, mas dedica 3 horas do dia a olhar a vida dos outros, seu problema não é a falta de propósito, é a fuga da realidade. Mais uma vez, vamos olhar aqui para a nossa missão, para a nossa visão, para nossos valores e tentar descobrir se aquilo que nós estamos fazendo naquele momento é realmente importante ou não. Ou se nós estamos só scrollando rede social, por exemplo, para evitar falar com alguém, para evitar iniciar aquele projeto. Seria uma procrastinação, né? É uma fuga da realidade. Você tem uma realidade para enfrentar e você foge dessa realidade muitas vezes, né, se ocupando com coisas que não são importantes para evitar outras atividades, outros posicionamentos, outras ações que seriam realmente importantes para você. Nosso tempo e a nossa energia são limitados, precisamos utilizar com inteligência, né? Ou seja, nós precisamos ter o foco naquilo que realmente importa. Daqui para frente, então, faça essa lista. Faça essa lista na sua vida de tudo que você vem fazendo ultimamente. Né? Faça uma lista ali e observe se isso realmente faz sentido para você, se está te agregando de alguma forma, se está contribuindo com a sua missão, visão, valores, com os seus sonhos, com seus objetivos, com suas metas. Será que está contribuindo ou está te atrasando? Isso é muito importante, pessoal. É um filtro muito importante que nós temos da vida. Por isso que eu falo, se vocês puderem guardar alguma coisa desse episódio de hoje, eu quero que vocês guardem isso, que vocês criem esse filtro da vida, que vocês possam, né, criar esse filtro da vida, desenvolvendo a sua missão, a sua visão, os seus valores, e também listando ali quais são as suas oportunidades que você quer aproveitar, quais são as ameaças que você, né, que te impedem de usufruir dessas oportunidades, quais são as suas forças, as suas qualidades, naquilo que você se julga bom, e quais são as suas fraquezas, que são os seus pontos de melhoria. Podem ser fraquezas hoje, mas amanhã você pode ir lapidando isso para que se torne uma força para você. A recomendação prática, então, pessoal, seria essa. Seria vocês, né, pegar o celular e ir em configurações e ver ali o tempo que vocês gastam com aquilo que não tem valor para vocês. Não faça isso só com rede social, faça isso com tudo. Igual eu falei anteriormente, pegue tudo que vocês vêm fazendo durante o dia e veja se aquilo está te ajudando ou está te atrapalhando. Esse é o primeiro filtro que nós precisamos fazer. E, pessoal, coloque no papel, coloque no caderninho ali. Precisa ser visual isso, para que vocês possam ter uma clareza melhor de tudo o que está acontecendo. Ou seja, nós precisamos recuperar, né, um tempo para o silêncio, para se reconectar com a nossa essência, para se reconectar com o nosso eu interior, muitas vezes o nosso eu do futuro, que está tentando muitas vezes passar uma mensagem, passar algo para nós, está tentando se expressar de alguma forma e nós não permitimos isso, estando muito ocupado com coisas da vida, aquela correria, né, do dia a dia, e nós não prestamos atenção na nossa essência, na nossa expressão interior. Pessoal, hoje eu fico por aqui então. Mais uma vez, é um prazer ter você por aqui. Esse é o primeiro episódio. No próximo episódio nós vamos falar, né, sobre um outro assunto aqui que é muito importante também. Eu quero trazer para vocês no próximo episódio. Defina então, né, a sua identidade, faça um diagnóstico de si mesmo, deixe nos comentários as suas dúvidas, as suas inquietações. Se você quer um vídeo ou um episódio sobre alguma coisa, você pode deixar também aqui que eu crio esse episódio para vocês. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se contribuiu, se inscreva no canal também, é muito importante a sua inscrição. Eu quero levar esse projeto, né, para mais lugares, para novos lares, para novas pessoas, para novas comunidades. Eu quero expandir esse meu projeto aqui, porque é uma mensagem muito boa que ele passa, né, de nos nutrirmos, né, cuidarmos de nós mesmos para que nós possamos também cuidar de outras pessoas. Primeiro, precisamos cuidar de nós para que nós possamos cuidar de outras pessoas. Se inscreva no canal então, deixe o seu comentário, tem alguns links importantes também na descrição para você dar uma olhada. E no mais, pessoal, eu espero vocês, né, no próximo episódio. Um abraço então e até breve.